Graças e paz, pessoal. Boa noite a vocês. Bem-vindo aqui ao nosso retorno do nosso podcast. Seja muito bem-vindo aí. E tá essa galera top aqui para falar sobre mídia, sobre o novo cenário, sobre essa nova temporada do nosso podcast aqui, Promessista DF. Então fica ligado que vai ser uma bênção para tua vida. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Você é o nosso convidado aqui, está com a gente. Você pode ir nas nossas redes sociais, Promessista DF. Você pode registrar uma foto aí, marcar a gente. Vai ser um prazer a gente curtir, comentar e repostar isso. E eu quero compartilhar com vocês a galera que está aqui nos nossos bastidores, né? Geralmente fica nos nossos bastidores, que é a galera que nos ajuda aí nessa parte técnica, né? Sejam bem-vindos aí a Letícia. Oi, gente, boa noite pra vocês. A Priscila. Boa noite, pessoal. Muito bom estar de volta. Uhul. Bom demais, hein? E o Anderson aí é o cara que pouco aparece, né? Também, né? Boa noite, pessoal. Sempre tô ali atrás das câmeras, mas a gente tá aí na batalha. Bênção de Deus. Também tá aqui com a gente fazendo com que isso aconteça a Adriele, né? Tá na parte técnica aí. E o Alisson também tá no registro aí das fotografias. É um pessoal que sempre ajuda a gente, tá com a gente ligado aí para que isso chegue até você, esse conteúdo chegue até você. Bom, pessoal, bater um papo sobre essa nova temporada, digamos assim, que a gente fez uma primeira temporada em outro cenário, outra estrutura, né, um outro salão, e Deus nos abençoou que a gente pudesse chegar aqui nessa nova etapa, vamos dizer assim. E eu quero saber de vocês aí, como é que foi essa primeira temporada, essa temporada com o podcast, né? Com os desafios que vocês tiveram, aí parte de cada um, a gente falar um pouquinho pro pessoal. Até a gente, pessoal, hoje vai ter bastante dica. Você ficar ligado aqui, vamos falar um pouquinho do nosso cenário, dos nossos equipamentos, enfim, das possibilidades que você pode ter, de repente você investir aí no local, pensar em gravação, enfim. Mas fica ligado. Mas falando sobre essa primeira etapa aí do podcast, como é que foi para vocês a experiência? Rapaz, foram grandes aprendizados, assim, e um pouquinho, vou dizer assim, a gente foi um pouquinho forçado para poder se desenvolver, né? Porque a gente tava num cenário que a gente não conhecia, numa estrada que a gente ainda tava conhecendo qual seria o caminho, e foram grandes desafios para a gente poder mesmo produzir o nosso melhor com as possibilidades que a gente tinha. Então a gente enfrentou grandes desafios, sim, grandes períodos aí montando cenário. Bastante horários aí longos, né? Tentando chegar numa linha boa de imagem. Mas essa primeira temporada, assim, foi uma temporada, assim, de grandes aprendizados para que a gente pudesse chegar onde a gente está e poder evoluir, sabendo onde a gente precisa melhorar e fazer cada vez mais conteúdos mais relevantes para que alcancem mais pessoas. Muito bom. Como não lembrar daquelas câmeras, né? Do olhinho de peixe, a gente chama aquele, tentando cortar, deixar quadradinho, perdendo qualidade, deixando iluminação. Eita, desafio. Nunca chegar. Lembra a primeira vez que a gente participou, né? Que o senhor estava mostrando até na tela as câmeras que a gente usava, tudo, sim, como foi esse processo. Foi bem desafiador no início, porque como o Anderson falou, tipo, a gente não tinha conhecimento nessa área técnica de mídia, sim, de sim, podcast e tudo mais. Foi tudo muito novo pra gente, então assim, a gente aprendeu muito. Muito bom, né, Pri? Assim, eu acho que cada um de nós aqui leva pra vida que a igreja é uma grande escola. Pra vida, pra tudo. Então, assim, pra mim foi bastante desafiador. Eu já sou assim meio... Quem me conhece sabe que eu sou assim, um pouquinho mais doida, né? Assim, vamos dizer, pra me comunicar. Mas foi desafiador pra mim também, porque eu me coloquei em circunstâncias, em situações que eu nem imaginava. Muito e legal. Deus foi muito bom, proveu muita coisa na vida da gente, amadurecimento. Foram tantas coisas ao mesmo tempo que essa parte do da nossa primeira temporada foi
uma bênção pra gente. Também. Na questão da nossa fé, na questão dos nossos ministérios, né? Verdade. Então, assim... Relacionamento, né? Casamento, faculdade. E assim... cheio de novidades. E assim, eu vejo que quanto mais a gente honrava o Senhor, hoje eu vejo resultados. Assim, a gente gastou tempo ali, a gente gastou em oração, vocês e muitos de nós aqui pesquisaram bastante coisas e fez com que a gente chegasse no que estamos hoje e ainda estamos evoluindo. Um investimento aí, né, na vida, né, na verdade, na obra de Deus. Pessoal, e o que é que ficou de aprendizado para vocês aí? O que é que ficou de aprendizado de cada um? Vocês falaram um pouquinho dessas experiências. Eu até respondendo assim, fazendo parte da equipe também, eu posso dizer que além de todo o desafio que vocês colocaram bem aqui, mas foi um aprendizado muito bom, que agregou muito. Falo pela minha vida, isso aqui para mim é algo, como pastor, é difícil de lidar com isso aqui, a gente fica acostumado com pessoas e sem microfone, né? Microfone para pregação mesmo, mas a gente está acostumado né, naquele junto ali e tal, na proposta do lado a lado, frente a frente, e tá câmeras, luzes e tal, isso para mim é muito desafiador. Posso dizer que me ajudou bastante em algumas coisas pessoais também. Para quem não sabe, eu sou muito tímido também, apesar de falar bastante, mas eu sou tímido, sim. Mas é muito legal, que acrescentou bastante na minha vida, ficou um aprendizado muito bom, assim, de superação, de detalhes importantes, assim, que agregou bastante na vida pessoal, no ministério, né? Sim. Deu para colocar a igreja em atividades que colocou as caras para fora, muitas pessoas conheceram. Então isso é muito bom, foi um aprendizado muito bom para mim, vale a pena. Para mim também foi, o senhor fala em timidez, para quem me conhece realmente sabe o quão difícil era para eu estar aqui na frente das câmeras, dialogando assim, numa mesa, né, e tudo mais. E também me ajudou muito na questão da fotografia, porque, sim, verdade, cara, eu investi bastante tempo e tive vários podcasts aí que eu participei, estive na fotografia, né, então celular, eu pude aprimorar, sim, não só máquina fotográfica, celular. E aí o Anderson foi me ajudando também, algumas questões de fotos e tudo mais. O pastor Genésio, muito obrigado pelas dicas também, né? Verdade, Pri. Investimento, acabou que resultou na bagagem, né? Que você adquirido lá pra cá, muito bom. E vocês aí, qual aprendizado que ficou aí pra cada uma aí? O que vocês têm a falar? Pra mim, eu sou também a parte... O ministério que eu participo é o Ministério Jovem. E, tipo, aqui, trabalhar com essa galera foi o máximo. Muitos deles aqui são da minha família, né? São meus primos. E uma interatividade que a gente não tinha antes, a gente foi adquirindo com esses meses que a gente foi trabalhando no podcast. E... principalmente nesses últimos 3, que a gente ficou lá indo a Sobradinho, né? E era lá dirigindo, ou o Anderson dirigindo, o Alisson dirigindo e o papo surgindo. E ele deu uma outra cara, né? Porque a igreja também é família. Então, assim, pra mim, um dos aprendizados e lições que me trouxe foi também aproveitar mais as pessoas do meu redor, né, dos meus amigos. Então, os sábados que eu estava ali com vocês eu vou chegar tarde chegando bem tarde, né? Gente, é um preço a ser pago, mas assim, eu vou chegar tarde em casa, mas nossa, que bom que foi. Quem tá fora, não olha pra tipo assim, nossa, esse jovem, o pastor lá, esse tempo todo lá. É muito legal. Não consegue imaginar um quão bom. Gente, a gente tá fazendo isso pra Deus, imaginando que é algo maior. Então, assim, um dos aprendizados foi isso também. A Pri, algumas vezes, não pôde ir, então acabou que... Você assumiu a fotografia. Assumi a fotografia. Eu não tenho dom pra fotografia. Eu gosto de vídeo, editar vídeo, vamos ver alguns aí, mas a fotografia, nenhuma das minhas fotos saem boas. Então, assim, eu cheguei lá, meu Deus, preciso, como é que eu faço? Aí... foi um desafio, por algumas vezes deu certo, podem ter visto aí no Promesis DF, o Alisson também.
Então, assim, me coloquei aqui já algumas vezes como apresentadora. Tava louca pra você. Né? Me entrevistou já. Entrevistei o pastor e eu, ai meu Deus. Mas, assim, grandes lições que a gente leva pra vida. Muito bom. Maravilha. E você aí, Anderson? O aprendizado que ficou pra você Cara, na crescimento primeira temporada? pessoal, espiritual. Porque assim, a gente muitas vezes sem saber de nada, mas criando já uma responsabilidade de que o que a gente está desenvolvendo não é só pra gente, como a Letícia mesmo falou. A gente está envolvido em algo muito maior, que é na proclamação do Evangelho, né? Amém. E desenvolveu, assim, acredito que não só em mim, mas em todos nós, aquela responsabilidade de que eu não tenho só um papel de criar um programa, mas de fazer o meu melhor para que vidas sejam alcançadas através de conteúdos que compartilham e falam da palavra de Deus de alguma maneira, né? E essas experiências, essas dificuldades que a gente vem enfrentando e procurar cada dia mais melhorar. Já passei horas e horas pesquisando questão de iluminação, computador. Sei bem disso aí. Várias ideias que vão surgindo e eu lá, pastor, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas é aquela, sempre sim, procurando fazer o melhor, desenvolver o nosso melhor, porque é aquela. A Bíblia fala pra gente aperfeiçoar o dom que há em ti, né? Que há em nós. Então, se a gente ficar sempre na mesmice, a gente não vai crescer e acaba se prejudicando, né? Ficando estagnado. Então, sempre procurando melhorar e ter em mente que eu tô fazendo não para mim, mas para Deus. Então, eu tenho que doar o meu melhor. E assim é o meu maior aprendizado que eu tive ao longo desses programas. É sempre procurar crescer para que eu seja aquele instrumento que o Espírito Santo quer que eu seja. Amém. Sempre buscando mais e mais aperfeiçoar aquilo que Ele me abençoou, né? Muito bom. Glória a Deus. Muito bom visto de vocês, o pessoal que está em casa aí também acompanhando. Vale a pena, gente, investir nesse ministério. É um ministério como outros também, que tem suas demandas, seus desafios, que alcança pessoas. É um ministério muito importante para o contexto que a gente está vivendo hoje. Bom, e as redes sociais, né? As redes sociais, o alcance que a gente teve. Eu lembro que a gente, ano passado, a gente iniciou em setembro, né? Temos nem um ano que estamos aqui ao vivo, aí no ar, todas as terças-feiras, 21 horas, apenas com esse programa, esse podcast. E eu lembro que a gente começou ali, estava sempre compartilhando, pedindo para se inscreverem no canal. Comenta, compartilha. Né? Curte aí, comenta, compartilha, tal. E foi uma benção, né? A gente alcançou tivemos bastante convidados, que agregou também pessoas que nos ajudaram no compartilhamento, Sim. né? Algumas que marcaram aí a gente, o pastor Adelmilson, nosso presidente. Em poucos meses, né, verdade. de programa, a gente... Em janeiro agora, foi recente, né? Sim. O pastor Rogério também deu uma Sim. alavancada muito boa, compartilhou com bastante pessoas aí. E, gente, tem gente seguindo a gente de algumas regiões aí do Brasil, até fora do Brasil também. E isso é muito bom mesmo. E a ideia de poder alcançar pessoas, cada vez mais a gente vê lá um pouquinho inscrito, a cada vídeo lançado, tem um pouquinho. Hoje a gente está com 1.545 pessoas, olhei hoje, e graças a Deus tem sido muito bom a quantidade de visualizações ao mês, por escrito, os vídeos, né? Os shorts que nós estamos lançando lá, de alguns vídeos que está sendo muito relevante também. Uma bênção de Deus, de todo tipo de conteúdo, né? Música, palavra de Deus, mensagem, pregação, louvores, enfim, vale muito a pena. Experiências pastorais, pessoas que sentaram junto a gente com essa mesa ou nos puffs, né? Alguns cenários que a gente montou até nessa primeira temporada. Mas, graças a Deus, por esse alcance, para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Que isso aqui venha a ser uma forma também de adorar a Deus com aquilo que nós temos, né? Aquilo que nós somos. Muito bom também. Falar um pouquinho da estrutura aqui com vocês, para a gente poder dar umas dicas aí à galera, que aqui mudou de lá para cá, né? Nesse novo local, né? Então, sobre esse local novo, gente, a gente está no centro de São Sebastião aqui, próximo ao fórum, e é um prédio comercial, né? A gente está aqui tendo esse privilégio de nos adaptar a um salão maior, e como vocês podem ver um pouquinho o espaço, né? Então dá pra gente fazer algumas adaptações que vai ser muito bom.
futuras, vocês vão ver aí, se Deus nos permitir. E pegando aqui um pouquinho essa oportunidade também de alcançar outras pessoas no local, né? Algumas pessoas estão nos visitando, a gente está na nave, né, na estrutura aqui do salão fazendo essa gravação. Tem um isolamento de som muito bom, a acústica da sala é excelente, o teto, o forro, aqui tem umas placas que ajudam a gente bastante, além da laje. Então, eu creio que vai ser uma bênção, você vai ver muita diferença aí nessa transmissão desse podcast. Agora, para a gente falar sobre a estrutura, as instalações e tal, fala um pouquinho para a gente aí, Anderson, de algumas modificações que a gente teve, do que a gente fez aqui até então, do que a gente montou, né? E por ser a primeira gravação, ainda estamos nos ajustando ainda. Fala um pouquinho, pessoal, que a gente fez aqui até então. Muitos ajustes ainda pra gente fazer, mas pelo menos agora a gente já tem um pouquinho de experiência, então acredito que vai ser um pouquinho mais fácil, mas sempre com desafios, né? Mas assim, questão de estrutura, de cara a gente já viu aqui atrás essas placas de espuma, são espumas de acústica, né? Espumas acústicas, né? Utilizadas até mesmo para estúdios de gravações, e além de facilitar no cenário, né, de dar um up no cenário, deixar o cenário um pouquinho mais legal, também ajuda na questão da qualidade do som, na acústica do som, para deixar o áudio um pouquinho mais agradável para quem escuta, né? Muito bom, cara. E não somente isso, a gente também está estruturando um pouquinho melhor as luminárias que a gente possui. Antigamente a gente tinha algumas dificuldades quanto a isso, mas com os desafios que a gente foi enfrentando, aos pouquinhos a gente foi trabalhando, pesquisando. Né? Sim. E a gente atualmente está com os nossos canhões de LEDs aqui instalados aqui no fundo, né? Para dar esse recorte aqui de costas, de fundo. Também tem uns canhões com a luz quente, voltadas aqui para fazer essa iluminação frontal, para deixar um tom de pele um pouquinho mais agradável. Sim. E melhoras que a gente vai procurando fazer, questão de câmera, de áudio. A gente vai estudando, criando novas ideias para sempre melhorar. Sim, só para dar umas dicas aqui a galera, pessoal, a gente está com 6 canhões de LED, né, 54 LEDs em cada canhão, e canhão de LED RGB, controlada por uma mesa DMX, né? Antes a gente não tinha, DMX comum, simples também. Então tem 6 canhões aqui por trás da gente, dando esse efeito aqui de tom que a gente pode adaptar a luz, tal, conforme a nossa necessidade, né? Colocar qualquer luz ali. E entre cada canhão tá ali mais ou menos uns 80 centímetros de um ali para o outro, assim, porque o espaço que a gente está é bem amplo, né? Sim. Então, para atender conforme o material que a gente tem. E na frente o Anderson comentou sobre a luz amarela, né? Essa luz quente, esse branco quente. E a gente está aqui com 4 canhões de LED, né? Um par de cobre que chama, que é tipo um par mesmo assim de luz para teatro, né? Para essa parte de palco, de iluminação mesmo. Uma pegada mais profissional, né? Mas também simples, é uma lâmpada comum de LED que a gente colocou com o canhão em si. Então tem 4 mais ou menos, mesma distância igual do canhão que está aqui de fundo. Então ela realça esse tom de pele aqui, que é muito importante também. E é importante ter esse amarelo de frente para realçar esse tom, para a gente não ficar com uma pegada esverdeada, né? Meio aqui, enfim, algum personagem aí de desenho, tá? Então é legal ter essa luz amarela, é o mais indicado que a gente pesquisou, e essa luz de fundo dando esse tom aí de efeito também. Tem uns LEDs que não dá para vocês visualizarem, mas dá um efeito de baixo para cima, que são os refletores, né? No último podcast que a gente fez, né, essa primeira temporada, logo no comecinho você pode pesquisar, a gente pode até colocar aqui ao longo do vídeo, mas vai ter um link que você pode assistir, como é que a gente estava antes, né? O cenário, os detalhes, e hoje como a gente está. Então a gente fez ali, desde o ano passado, 2 refletores comum RGB, né? Sim. Vocês vão lembrar, a gente foi uma noite aí, pegamos umas caixas de pizza
colamos, pintamos, jogamos spray preto, tá aqui no chão, tá dando efeito aqui nessas laterais aqui, ó, uma parte do chão, né, pra cima. Inclusive tem mais uns 4 refletores ali que a gente precisa fazer isso também, né? Sim. Dar uma adaptada, ou seja, não é algo que a gente vai comprar, iluminação profissional, mas algo que a gente tem que pode adaptar para nossa necessidade. Tem muito vídeo legal na internet que você pode encontrar isso aí. E vocês sabem que o que a gente puder utilizar para tentar aproveitar, a gente vai tentar fazer isso. Então, na iluminação é isso. E tem os 2 softbox que a gente conseguiu também, que está aqui de frente, eles estão em pé, um pedastralzinho, que você consegue controlar, tem um controle, né? Desde o branco frio ao branco quente, uma intensidade também de iluminação, mais fraca, mais forte, também estão aqui de frente. E conforme a necessidade, a gente também adequa. Então, nossa iluminação é essa, né? Tem a TV nossa aqui, o nosso monitor de fundo, que a gente coloca aqui, por caso venha apresentar alguma coisa para vocês, uma imagem, um vídeo, tá aqui no fundo para você visualizar também. E as câmeras também são as mesmas que a gente trabalhou na primeira temporada, né? Que são as câmeras que a gente comprou. Você pode assistir, podemos colocar o link caso você queira saber no comentário. Comenta aí que a gente pode compartilhar com vocês esse link, tá bom? E os pedastrais, tal, tudo direitinho nessa parte também, tá bom? O computador, a máquina, né? Fala um pouquinho da máquina, antes. Você lembra dos detalhes da configuração? A luta que eu fiquei aqui no pé do pastor. Importantíssimo aí, cada detalhe. Não, mas assim, antigamente a gente fazia com notebook, né? E a gente tinha alguns problemas de travamento, a questão de... Até mesmo para rodar uma qualidade superior da imagem, tinha algumas dificuldades. Aí eu fiquei no pé do pastor. É sempre importante quando você tiver alguma ideia, você sempre tá com ela embasada e explicar o porquê, né? Até mesmo a questão da iluminação. Convencimento. A gente tem que convencer. Sempre tem um porquê, né? Mas foi algo necessário para de fato melhorar, né? Atualmente a gente está com um computador, uma máquina equiparada àqueles computadores gamer, né? Com uma placa de vídeo 1650 Ti da RTX. Peraí, não. Olha aí. Olha. RTX 1650. Isso. Da NVIDIA. Perdão. Lembrou. Porque faz tempo, pessoal. Ano passado, né? A gente comprou. Sim. Também a gente tá com... São 16 GB de memória RAM, um SSD de 1 TB para aguentar as gravações. Geralmente as gravações aqui passam quase 5 GB de cada gravação, né? Porque a gente tenta rodar na máxima qualidade que a gente consegue rodar, que o computador aguenta. Então, assim, a gente comprou de fato para melhorar a questão da imagem que a gente produz, né? Para que o computador suporte, consiga armazenar e rodar sem maiores problemas, né? Então, de fato, foi um investimento que a gente fez e nos possibilitou ter a qualidade que vocês estão conseguindo muito bom ter hoje, né? Então, pontapé pra gente. Foi um pontapé bacana pra gente. Maravilha. Então é isso, pessoal. Tudo que vier somar aqui de dica, creio que vai abençoar muito a vida, né? Olha só, a gente tá com, como eu falei, por exemplo, dos refletores que estão de chão, a gente fez com caixa de pizza e tal. Refletores baratíssimos, não são caros. Sim. Você vai ver na internet, é refletor, enfim, desde o pequeno ao grande. Então, depende muito você pesquisar, né? Com a sua galera, trabalhar isso em conjunto, ver as possibilidades e dedicar esse tempo, investir. Também é necessário ter recurso para isso também, mas às vezes é aquele simples que fica bonito e dá para atender o que precisa dentro das possibilidades, né? Então é algo que adequa a gente aí naquilo que a gente pode, do que dá para fazer. Então é algo que vale a pena. Vale a pena. Tem muita dica legal, muito vídeo na internet. De iluminação a gente viu bastante, né? Sim. Algo barato que dê para atender a gente, um custo-benefício. Enfim, tudo vai adaptar, né? Então vale a pena assim, pesquisar e você se doar nessas etapas aí que vai abençoar muito sua vida, você que está em casa, né? Com a graça de Deus. A dedicação ela é essencial, né? Principalmente para quem quer investir nessa área. Você tem que gostar e querer fazer, né? Não basta você, vou fazer isso, mas
tenham preguiça de fazer isso, não tenham vontade, né? É essencial a gente ter dedicação, né? Muitos desafios que a gente teve, a gente conseguiu vencer, porque a gente persistiu na oração, persistiu em buscar, pensar, e o Espírito Santo vê esse nosso esforço em querer sempre melhorar e nos auxilia com instruções, dicas, nos capacita. Então, se você quer fazer, tenha vontade, tenha desejo. Muitas vezes a igreja quer investir em você, mas às vezes você não tá com aquele interesse, então fica difícil, né? Então, se você tem esse desejo de querer montar estrutura, assim, se dedica, procura aprender, pesquisa, tenha ideias, apresente as suas ideias e deixa o Espírito Santo usar aí, deixa Deus capacitar, que grandes obras elas podem ser possíveis se você se dedicar a elas. Tem um detalhe legal, eu deixo aqui para vocês uma dica, né? Se você se prontificar em fazer a tua parte, tem certeza, como o Anderson falou, a Pri falou, que Deus vai usar pessoas para te abençoar. Olha, a gente estava tirando foto com o celular do Anderson, da Priscila, logo no começo da primeira temporada, e Deus abençoou a gente com uma câmera bacana, profissional, que está atendendo a gente. Lembram aí da série, da marca aí da câmera? Sony Alpha 200. Sony Alpha 200. Olha aí, você pode dar uma pesquisadinha. E abençoou muito a nossa vida, né? Então, assim, se você prontificar, Deus vai usar pessoas para abençoar você, porque é algo que alcança pessoas, né? Algo que você consegue propagar uma mensagem, e a mensagem de Cristo, né? Um conteúdo cristão que é muito importante. Então, faz isso, se esforça, faz a tua parte, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar no que você está precisando aí, em nome de Jesus, tá bom? Sobre as possibilidades que a gente tem aqui no novo salão, de cenário, né? A princípio a gente já identificou aqui 3, né? Que é esse onde vocês estão vendo aqui, né? Esse fundo para cá, para as espumas, que a gente pode trabalhar a iluminação e criar vários aspectos, né? Dentro desse formato aqui. Tem um lateral, né, também, que a gente tá branca, as nossas laterais aqui do salão onde a gente congrega. Pastor, sem muito spoiler. Né? E tem o nosso fundo lá, né, logo no início, né, tem uma plataforma de vidro muito boa, que a gente dá pra pegar o pôr do sol aí de Brasília. Sim. Algo que de repente Deus permitir, a gente vai criar aí esse cenário, né. Top, aguardem. Né? Gente, nem que seja simples, puffs e tal. Mas ali, detalhe às vezes, bacana. quando eu penso ali, chega a dar aquela ansiedade assim. Fazer, né? Então, porque não pode mostrar, né, as criações do Anderson ainda não, né? Calma, em breve. Deixa Tá Deus formular essa ideia. Em breve a gente chega lá, pessoal, vocês vão ver. Fica de olho aí, todas as terças, 21 horas, tá bom? Então são possibilidades que a gente tem de trabalhar com a iluminação intacta, né, fixa, né? A gente consegue também modificar bastante coisa, jogar luzes aqui que pode alterar totalmente o ambiente, o cenário, de uma maneira surreal mesmo. Tudo que altera aqui, posição, detalhes, vai interferir, né? Então vale muito a pena, para melhor, para tentar trazer algum efeito, alguma ideia bacana, né? Sim. Então é muito válido. É isso aí, sobre a questão desses novos cenários. Agora, sobre proclamar o reino de Deus por esse canal, por essa ferramenta que a gente tem, como é que vocês estão enxergando isso aí hoje? Quantas pessoas têm abençoado? Se algum comentário que vocês têm visto? Alguém comentou talvez de algum encontro que teve da convenção em algum lugar, e aí o podcast, tal, alguma fala, alguma coisa, o que vocês acham? Algo muito engraçado e curioso, esses dias atrás, acho que nesse ano mesmo a gente teve um encontro regional de mídias, a galera também foi, aí eu fui cumprimentar a galera, aí um dos jovens... tipo assim, né? Você disse Sebastião, você é a menina do podcast, né? Aqui fica lá, como assim? Olha aí. E sobre essa questão da gente proclamar o reino de Deus para esse canal, a gente vê que esse meio de comunicação, ele vai para outros lugares em que a gente não consegue pisar. Por exemplo, eu, aqui em São Sebastião, o rapaz que me comunicou, ele deve saber quem é, porque ele assiste. Toda vez que ele tá lá, olha aqui. Exatamente. Ele sempre tá lá comentando. E eu não conhecia o rapaz. Então, assim,
a gente não tinha como iniciar uma conversa em si por qualquer outro motivo. E, assim, outras coisas também. Então, assim, quando eu envio o link lá pra minha família, vamos lá. E minha família, nem todo mundo da parte da minha mãe é cristão, né? Então, já é uma forma da gente evangelizar. E, recentemente, mesmo que a gente não tenha tido essas nossas gravações aqui locais, o pastor, ele nos colocou outros vídeos, várias outras pregações que até a última agora doeu, que ele já tinha colocado aqui em São Sebastião, mas no Antigo Templo. Então, assim, são questões que nos fazem refletir e mudar. Várias outras questões. Testemunho dos pastores que já nos trouxeram aqui. Poxa, muito bom. O que o pastor fez, o que ele deixou de viver para seguir e viver a missão que Cristo fez. Outros ministérios de tipo, caramba, eu preciso investir em PG. Nossa, eu quero investir em evangelismo, outras coisas. Que você vê, nossa, tem muitas outras coisas. Isso é encorajador. Sim, isso é muito bastante. Encorajador pra gente. Muito legal. E aí, vocês aí? Quer que vocês vejam esse canal para ver as pessoas, para vocês? Para quem não sabe, né, não sei se é do conhecimento de todo mundo, nós paramos um tempo de gravar lá no antigo templo, por questões técnicas lá, né? E aí teve todo um processo de gravar na igreja de Sobradinho. Então a gente passou por uma certa dificuldade que fez a gente até dar uma amadurecida nessa questão, né? A gente tinha que sair de São Sebastião mais cedo, tinha que ir para Sobradinho, desmontar todo o instrumento de lá, montar o cenário do podcast, depois desmontar tudo de novo e voltar. E isso fez com que realmente a gente amadurecesse em alguns sentidos. E eu achei totalmente assim, edificante a questão de vir outras pessoas de fora. Sim. E também doarem um pouco do seu tempo ali, né? Para passar uma mensagem que mudasse, que acabasse agregando a nossa fé. Então eu senti muito isso, eu fui muito modificada por vários podcasts que eu assisti. Quantos podcasts que a gente tava lá no bastidor chorando, né? Não é uma Não, vários. Pastor chorava e ali Rogério, também era corrigido ali pelo Espírito Santo na hora, e tipo, você falava muito assim, bom. Cara, eu preciso mudar. Eu Olha, preciso não. mudar. Então, isso, eu acredito que mudou muito em mim. As pessoas que estavam em volta, imagina as pessoas que estavam assistindo. Sim. E como a Lelé mesmo falou, essa questão de a gente utilizar essa mídia como uma ferramenta, na verdade, de proclamar o evangelho. De realmente a mídia social alcançar pessoas que a gente não consegue. Pessoalmente a gente não consegue, mas tem uma pessoa que eu conheço lá distante, como a Lelê falou da questão da família dela, mas tem amigos que eu conheço, tem parentes que moram em outras cidades, e aí eu consigo compartilhar esse link, eles assistem e aí eles acabam dando feedback. Poxa, que legal, muito obrigado por ter enviado, isso faz diferença na minha vida. Então, para mim foi gratificante, e quem dirá para quem assistiu, né? Agregou bastante a nossa vida, a nossa fé também. Pois é, eu lembro do podcast aí da João Alexandre, né, uma workshop, né, que teve na igreja de Vila Medeiros, e aí o Anderson ficou falando, nossa, pastor, tem que orar mais pelo senhor pra gente conseguir conteúdo assim, abençoou muito, tava pensando nesse podcast e tal. Nesse bate-papo, nessa palestra aí do músico, né, João Alexandre, foi muito bom, muito impactante. A gente tem alguns que marcaram mesmo, assim, a nossa vida. Como não lembrar do Saia do Modo Repete, né? Nossa, pastor, não lembro. Gente. Assistindo e chorando. Enquanto mais você assiste, mais você chora. Caramba, eu preciso. É uma pregação que marcou minha vida. Até hoje, todo mundo fala, Saia do Modo Repete. Viveu o novo de Deus. Viveu o novo de Deus. Resultou, né? E virou até marca, né? Aqui de São Sebastião, que... Hashtag, tá vivendo o novo de Deus. Faz parte desse processo que a gente tá vivendo atualmente, assim. Sim. Assim, assistindo... A gente tem, entre aspas, o privilégio de assistir um pouquinho antes, né? Durante as gravações. E, de fato, tem vezes que a gente tá lá gravando e recebendo, assim, a palavra do Espírito Santo. Tem vezes que a gente chorando lá, gravando lá e chorando. Porque, assim, são conteúdos que, de fato, são marcantes, são conteúdos que te fazem refletir sobre o estado de vida que você está atualmente e você vê a necessidade de você melhorar, porque tipo, o Espírito Santo, ele nos chama para isso, né? Viver sempre algo novo, viver em novidade.
E a Letícia citou o fato de alguém nos reconhecer, o pessoal do podcast. Isso traz a gente uma responsabilidade, porque a gente está produzindo um conteúdo que é encorajador. Verdade. Mas primeiro a gente precisa ser pessoas que encorajam, né? Não é só gravar conteúdos, mas viver esse conteúdo que a gente está reproduzindo para outras pessoas, né? E esse canal é uma grande ferramenta que a gente tem à nossa disposição e graças a Deus tem alcançado cada vez mais pessoas e a gente espera que continue crescendo, né? Graças a Deus. Como a gente estava brincando aqui, não esqueçam de hashtag compartilhar, de curtir, se inscrever, porque assim, à medida que a gente vai compartilhando, é uma ferramenta que a gente tem de proclamar, né? E a gente tem que viver isso, reproduzir isso para que de fato sejam conteúdos que encorajam e de verdade são conteúdos que impactam, são conteúdos que às vezes ficam assim semana a semana. Até brinquei antes da gente começar essa gravação aqui, passou aquele podcast ali, foi marcante porque assim muda a nossa maneira de ver, de enxergar, né? Então não deixem de compartilhar, uma ferramenta muito poderosa que a gente tem. Então, que a gente utilize da maneira correta, né? Maravilha, muito bom. Vocês falando me fez lembrar do texto que está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. É um texto que eu gosto. Fala sobre a mídia, né? Que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, essas muitas vezes e diversas maneiras e por meio de pessoas, né? Então usou ferramentas, meios e principalmente pessoas para poder propagar a sua mensagem. É o que a gente está fazendo aqui. É o que você de casa também está fazendo, está vendo essas dicas. E que Deus possa te usar para que você seja um instrumento na mão do Senhor para abençoar outras pessoas com a sua rede social, com as mídias que você tem. Seja um instrumento que Deus possa estar usando em nome de Jesus para encorajar outras pessoas a imitarem a Cristo, tá bom? É o que a gente luta aqui para fazer para que possa abençoar você em nome de Jesus. Aproveito aí que o pessoal falou do hashtag compartilha. Eu convido a você, nas nossas redes sociais aí, no Instagram PromessestaDF, né? Vai lá, curte, comenta, compartilha uma foto com a gente, assistindo, enfim. E compartilha esse link aí no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, curte aí para dar um apoio, incentiva a gente, comenta. Tudo isso mostra que é um conteúdo relevante para o YouTube, né? Então, isso é muito bom. Se você pesquisar Promessista, vai aparecer já um pouquinho da gente, já junto com o Promessista Brasil, que é o TV Viva a Promessa. Vai aparecer já conteúdos muito relevantes para você e para sua vida. Então, é isso. Um outro detalhe importante que a galera deve estar aí querendo saber, né? Sobre os conteúdos, né? Eu posso dizer aqui, deixar um pouquinho pra galera, né? Que a gente pensa bastante assim em criar, trazer conteúdo. A gente já trouxe sobre música, né? Sobre louvor, como o João Alexandre, palestra. Trouxemos aqui ao vivo aqui alguns ministérios de louvores de algumas igrejas locais, inclusive de São Sebastião também. Dicas sobre ministério, tal, vozes. A ideia é a gente continuar trazendo conteúdo que venha a ser relevante, né, para o reino de Deus, encorajar as pessoas nesses ministérios. A gente pensa assim, trazer pessoas com testemunhos, trazer mais conteúdos aí voltado para edificar a vida das pessoas, né, pregações também, trazer novos formatos aí de programas, se Deus permitir, quem sabe até ter mais algum conteúdo, né. Por enquanto a gente está em adaptação, iremos manter as terças-feiras 21 horas, mas quem sabe Deus nos dá essa bênção de poder expandir um pouco aí, já que a gente tem meios para que isso favoreça, né? Mas, quanto isso, orem por nós, quem sabe Sim. Deus nos permite isso, né? Amém, mas tem muita coisa legal que a gente pode, que a gente, se Deus permitir, a gente vai conseguir colocar aos poucos aí em ação, fazer um ao vivozão, com a galera comentando aí no chat, trazendo algumas ideias da galera, alguns comentários ao vivo. A gente está pensando em tudo isso, né? Sim. Deus nos permitir, a gente consegue essa bênção em nome de Jesus. Eu queria perguntar a vocês aqui, aproveitando, o que é que esse canal, né, ele significa para vocês, o Promessista DF, de tudo que vocês fazem, o que é que vocês poderiam dizer à galera, né, de uma maneira
simples, mas o que é que esse fruto aí da mão nossa, né, da mão de vocês, das nossas mãos, tem sido para vocês na vida das pessoas? Ou para vocês também, né? Porque vocês falaram que também são impactados e tal. É glória. O que é que Assim, significa? O que significa esse canal? De início, eu penso muito na questão do amadurecimento que a gente teve ao longo desse caminho que nos fez chegar até aqui, né? Os aprendizados que a gente teve. Então, não só o canal, né? Mas o que a gente foi produzindo ao longo do caminho nos mostrou que a gente não está fazendo algo pra gente. Sim. Esse canal é um canal que a gente tem para proclamar o evangelho. E se eu entendo isso, eu entendo o amor que eu tenho pela missão. Então, eu devo desempenhar o meu melhor aqui e também na vida que eu tenho cotidianamente, né? Vivendo esse evangelho para, de fato, reproduzir o melhor que eu posso desenvolver para desenvolver esse conteúdo, para ajudar nas questões da mídia, a sempre desenvolver novas ideias, não? Então, eu considero esse canal aqui como um crescimento na minha vida espiritual e profissional e pessoal. Essas áreas me impactou muito, assim. E eu vejo esse crescimento em mim, essa vontade de querer desenvolver cada vez mais para oferecer o meu melhor para Deus. Amém. E você, Pri? Eita. O que significa Pra mim, esse canal para você? Significa oportunidade. Oportunidade de desenvolver meus dons dentro da igreja e, como o Anderson falou, não só dentro da igreja, mas fora também. Para mim foi uma oportunidade de vencer a timidez. Muito bom. Pra quem não conhece, Né, Pri? Esse pessoal tudo vencer, tímido. tudo Quem tímido. quer saber de foto, nada. E eu acabei muito desenvolvendo essa questão de realmente vencer a timidez, sabe? De desenvolver meu hábito de comunicar com as pessoas. Muito bom. Porque antes eu era uma pessoa bem fechada, apesar de estar aqui na igreja, até cantando e estar dirigindo os cultos e tudo mais, mas realmente era uma pessoa muito fechada. E isso acabou despertando em mim uma vontade de querer me comunicar com as pessoas. Então, para mim, foi uma oportunidade que abriu a minha visão quanto pessoa e quanto uma pessoa que faz parte de um corpo realmente, né? Que eu sei que existem pessoas necessitadas, então isso acabou abrindo também a minha visão a olhar para outras pessoas e a ver as necessidades dela e desenvolver muito mais os dons. Desenvolver literalmente os dons, sabe? Não saber que eu sou uma pessoa que é limitada a simplesmente cantar no Ministério de Música, Sim. mas que eu posso trabalhar na mídia, que eu posso trabalhar na fotografia, que eu posso trabalhar no Ministério do servir os irmãos dentro da igreja e fora da igreja, que eu posso ser alguém diferente. Então, para Muito mim, bom. é oportunidade. Glória a Deus. E você, Letícia? O que é que significa Meu esse canal Deus. Promessista DF na sua vida O povo aí? falou tão bonito, meu Deus. Estamos aí alguns meses de trajetória já. Tô impactada. Brincadeira, mas, assim, pra mim, é me tirar da zona de conforto também. Assim como a Pri, nessa questão de você desenvolver os seus outros dons, de não ficar limitada. Eu não dei dom pra comunicação artística. Mas não, tamo aí. Né? Mas eu dei serviço, então é Imagina isso. se Ô, tivesse. glória! Então, Amém. assim, eu realmente, às vezes, por muitas das vezes, eu me senti realmente tirando da minha zona de conforto, mas eu creio que é necessário a gente, servindo ao reino de Deus, a gente não vai ficar estagnado ou estacionado se não tem algo errado. E eu gosto de me sentir desafiada. Então, assim, o que esse canal significa é algo que faz com que a gente cresça. Simplesmente isso. Eu juntar as palavras do Anderson e da equipe que foram muito bonitas, eu fiquei aqui, opa, ei, oh. Nó. E refletindo aqui, eu tô até sem palavras. Brincadeira, mas, Chique, né? assim, realmente é você deixar ser desafiado, porque o Espírito Santo, ele pode nos levar para diferentes lugares. Tipo, gente, quem diria que, assim,
eu vejo assim, eu servindo ao Senhor esses últimos meses, desde que a gente iniciou, Deus tem me abençoado muito. Eu consegui minha carteira, eu consegui passar na universidade, eu consegui Glória a Deus. chegar mais a Deus, eu consegui amigos de verdade, que são os meus irmãos, meus familiares aqui até da namorando, igreja. né? Tô namorando. E então, Deus abençoe assim, em todas as Deus áreas. abençoe Glória, em né? todas as formas, de todos os lados, no meu lado ministerial. Então, assim, eu só vejo, assim, uma grande oportunidade pra gente caminhar na vida, não só ficar estagnado ou não continuar. Porque a gente vê que a nossa vida mudou muito desde que a gente começou a se deixar ser levado pelo Espírito Santo e não ficar com medo. Ai, mas é um programa, a gente vai gastar muito tempo. Eu nunca fiz isso. Eu não sei como faz, o meu dom não é esse, mas Deus, ele abre outras portas para que você sirva a ele. Então, assim, o meu dom não é esse que eu falei, mas o meu dom é de servir, o meu dom é de encorajamento, de outras coisas, de evangelização. Então, o Senhor me usa nisso aqui e usa esse canal também em nossas vidas aqui, para louvor dele, para servir a ele de toda forma. E é realmente isso. Sair da sua zona de conforto e deixar com que o Espírito Santo de Deus nos guie nessa nova trajetória. E é isso. Glória a Deus. Muito bom, glória a Deus. E assim, da minha parte, cara, esse canal significa muito o que a gente tem falado, né, ao longo dos meses, encorajamento, que você comentou também. É uma possibilidade de nos encorajar mesmo, né? A sair das tardes, chegar em casa, os desafios, a parte que a gente vem lidando. Eu, como pastor, a gente não mexe muito com esses detalhes técnicos, né? Porque não é o caso, a ideia é cuidar de pessoas e tal. Mas a gente acaba entrando numa parte que é bacana também pra gente aprender. Afinal de contas, alguém vai ter que aprender, alguém vai ter que lidar. E eu louvo a Deus por ver de vocês, por estarem me ajudando nisso. E já sabem bem mais do que eu hoje, né? Aí já me dão até lição, pastor, não é assim não. Figurinha, pastor, figurinha. Eu já tô ultrapassado, dei só um pontapé. Mas é muito legal, muito encorajador. Cada detalhe que a gente faz é para a glória de Deus e poder alcançar pessoas aí a também seguirem Cristo, né? Então, Amém. Vale muito a pena. É uma escola mesmo, como falaram aqui no começo. É um aprendizado que a gente leva para a vida e para o que Deus tem para nós, né? Para a nossa continuidade aí de ministério e pessoas que agregarão aqui ou trarão outras pessoas, não sei, mas Deus tem um projeto aí para esse ministério que tem alcançado pessoas, não tenho dúvida disso. Amém. Isso é muito bom, né? Para a glória de Deus. Bom, como a gente está nessa pegada da nova temporada aqui do nosso podcast, mas também a gente não pode deixar dar aquele recadinho final pra galera, né? Eita. Que é um recadinho que, mesmo sendo uma nova temporada, não vai deixar de ter, que é algo que é nosso. A gente precisa encorajar as pessoas nisso. Apesar do nosso conteúdo já ser encorajador, mas vamos deixar um recadinho para cada um, para que todos possam aí ter o privilégio aí de receber um recado da nossa parte, né? Saindo agora da parte técnica, alguns aqui vindo para cá, para a mesa, pra gente dar um pontapé nessa nova temporada a cada podcast. Fala aí, Anderson. Eita, pastor. Assim, eu tive até o privilégio de pregar domingo retrasado sobre isso, né? Onde está o teu coração? E a gente que tá aqui, a gente tem muito amor pelo que a gente faz, né? E esse é o ponto, assim, que tem me tocado bastante nas últimas semanas. Se de fato você entrega aquilo para Deus com o seu coração, você faz com o seu coração, e te encorajo a servir com o seu coração, de fato. Amém. Servir com alegria naquilo que você faz, não fazer só por fazer. Tô indo lá só para cultuar, tô assistindo só para assistir. Não, eu tô fazendo isso para a honra e glória de Deus. Tô fazendo o meu melhor para Deus. Amém. E isso te faz enxergar as coisas de uma outra maneira. Te faz você ter prazer naquilo que você tá fazendo, né? E eu quero cada vez mais servir com o meu melhor, aprender a servir com o meu coração, de fato me entregar para aquilo, não querendo receber
coisas em trocas, né? Porque as bênçãos, elas vêm por acréscimo, mas você entender que tudo que você faz por gratidão, por reconhecer que o maior preço quem pagou foi Cristo, né? Então, o meu recado encorajador é esse: faça com todo o seu coração, se entregue por amor por essa obra, né? Porque o preço maior quem pagou foi Cristo, e Ele te amou incondicionalmente, antes mesmo de a gente entender, até mesmo sem a gente merecer, né? Esse perdão e esse preço. Então, faça por amor, porque Cristo te amou primeiro. Amém. É isso aí. Bênção de Deus. Que lindo, Priscila, Rapaz. deixa o teu recadinho encorajador. Eita, também nossa. pra galera, né? Vamos lá, vou voltar naquela questão da timidez. Gente, se vocês aí, sei lá, no ministério local que vocês estão inseridos, vocês tenham essa dificuldade com timidez, persistam, não parem, não simplesmente olhem para a dificuldade que vocês têm de questão de timidez e tudo mais, mas comecem a desenvolver essa questão realmente. Cara, não para porque você acha que é uma pessoa que tem limites dentro da igreja, não porque eu sou uma pessoa que realmente não consigo, vou ficar tremendo lá, segurando o microfone. Gente, no começo eu era assim também. Se vocês olharem lá nas transmissões anteriores, que eu apareci, né, realmente Sim. tremia na base nessas questões. E aí eu fui vencendo essa dificuldade. E eu falava assim, não, eu não vou parar, porque se eu parar agora, eu não vou continuar. Eu não vou saber até onde eu posso ir. Que Deus fala que eu posso ir além. Né? Se Deus Glória falou a Deus. que eu posso ir além, quem sou eu para dizer que eu vou me limitar? É isso aí. Né? Então, eu queria dizer isso para vocês. Gente, não parem por causa das dificuldades, persistam. E foi a coisa que eu falei da vez anterior, né? Na transição anterior. Persistam, continuem tentando. É isso aí. Amém. E você, menina Letícia? Mas, assim como a Pri falou da questão da timidez, vou falar também da questão que eu falei na pergunta anterior, que foi a respeito de você vencer limites, né? E junto com a timidez, você se colocar naquela situação e, assim como o Anderson falou também, de você olhar para aquilo e ver que você não vai fazer aquilo em vão. Você não vai, da mesma forma aqui, dessa questão de mídia ou não, principalmente lá fora, você não vai estar fazendo algo que é para a obra do Senhor em vão. Então, assim, continue persistindo, assim como a Pri falou, mas não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de, talvez, ir à frente do culto e dar um testemunho, alguns exemplos. Ou de você convidar uma amiga ou um vizinho para ir à igreja no sábado, à escola bíblica, ou domingo à noite, ou até para assistir o nosso podcast aqui. Ou, de repente, se você também tem o interesse de conhecer essa parte das mídias, não tenha medo de se desafiar a aprender, a estudar. Tudo você vai ser colocado à prova para que você aprenda, desenvolva e passe aquilo para outras pessoas. E assim é o processo também do discipulado que a gente trabalha. Então, assim, se permita ser desafiado. Saia da sua zona de conforto, porque é aí que você vai ver o quão surreal é ser usado por Deus. Quão maravilhoso é você. Ô, Senhor, eu tô aqui. E não há nada melhor do que você estar livre e entregue para a obra do Senhor. Amém. Muito bom. Rapaz. E eu deixo também meu recadinho pra você que tá de casa. Um pouquinho rouco, me esforçando aqui pra falar com vocês e com o pessoal aqui batendo papo. Mas que cada programa, cada podcast aí venha abençoar a sua vida e que vale a pena cada detalhe que você faz. Não é em vão, vejo muito crescimento aqui, como cada um de vocês falaram, né? É um crescimento muito verdadeiro, aquilo que faz, aprendendo a amar o que está fazendo, servindo com amor, com alegria. E depois a gente vai arrumar coisas quando terminar aqui, alguns detalhes. E, Viva o enfim, novo. mas é muito bom. É muito, vale a pena cada momento. Isso aqui, gente, proporcionou a gente muita alegria também.
mesmo às vezes o cansaço, mesmo às vezes a cabeça, você está pensando em mil uma coisa do que passou durante o dia, a semana, mas a alegria, o prazer que dá da gente fazer, tudo isso aí que Deus está nos promovendo a fazer, não tem preço. Vai ficar registrada aí uma obra para uma galera que vem futura e, enfim, então tem um valor enorme. Então a gente está deixando aqui uma obra, né? Para os que virão futuramente ou que Deus aí tem dá continuidade. Mas de fato vale a pena. Trabalhando nessas mãos não é em vão. E que Deus possa abençoar muito sua vida em cada detalhe que você faz na sua igreja local, no seu ministério, na mídia. Cada detalhe é uma bênção de Deus. É aprendizado, gente, crescimento demais. É muito oportuno. Leva para a vida, leva para a faculdade, leva para a escola, leva para o trabalho. E isso não tem preço, tá bom? Continue aí, que vale muito a pena para a glória de Jesus, tá bom? Até mesmo com cansaço, né? A Letícia citou bem, a Priscila também. Questão de persistir. Sim. Quantas vezes a gente saiu tarde daqui e cansado, tendo que ainda percorrer grandes distâncias. Nossa, mas a gente tenha feito por bênçãos, né? Mas a gente vê a graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém. A Letícia passou na faculdade, conseguiu a carteira. A Priscila passou recentemente na faculdade. Eu tive o privilégio de casar recentemente. Glória! Faltando assim, só o prometido, né? A Adriele tá ali no computador, recorta essa parte. Não, mas assim, não que a gente tenha feito por bênçãos, mas Deus vê todo o seu esforço e todo o seu amor pela obra, né? E ele te abençoa muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente até mesmo às vezes precisa. Deus assim recompensa a gente de uma forma extraordinária. Então sirva com amor, faça com carinho, se dedique a essa obra, que Deus tem muito a fazer na vida de cada um de nós. Amém. Amém, é isso aí, né? É aquele detalhe, né? É a gente cuidando da obra de Deus enquanto Ele cuida da gente, né? Vale muito a pena, galera. Galera, esse aí é o pessoal do podcast. É a turma Dos faz a técnica e os bastidores. Que fica lá. O Anderson, vocês viram aí, ajuda a gente, apoia a gente na parte técnica, na produção aí. A Pri com a fotografia e todos os detalhes que precisam aqui, montagem e tal. O pessoal que faz tudo. A Letícia é a mesma coisa, ajuda, às vezes está na fotografia, na ausência da Pri, às vezes está aqui me entrevistando, às vezes está entrevistando alguém. Enfim, onde está a necessidade, atende também. Eu tô aqui também em tudo do que eu posso fazer, cooperando com o pessoal, apesar que o pessoal passou de mim já no conhecimento, já tô ultrapassado. Eu tô precisando me aposentar já tô no limite. Mais uma benção, e também tá ali o Alisson registrando essas fotos que vocês vão ver aí no Promessista DF. A Adriele nos ajudando hoje aqui também nos computadores, nas transições de câmera, selecionando. E também o Cleidson, né, que não pode estar com a gente hoje, é o cara do português, é o cara da gramática ali, que corrige a gente, tá errado, faz direito ali a letra, o nome e tal. E enfim, ajuda a gente também em imagens, em muitos detalhes, é uma bênção também para a nossa vida. É isso, gente, isso é o Promessista DF. Um lugar que Deus escolheu para levar esse conteúdo para a sua vida, e permitiu que usasse esse pessoal jovem, aí o EPIC e o Ministério Jovem de São Sebastião, e sediasse também esse local aqui de São Sebastião para ser uma bênção aí para você, para a sua vida aí e para outras pessoas, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, graça e paz a vocês, guarda essa nova temporada, terça-feira, às 21 horas, você tem um compromisso com a gente, né, até às 22h. E vai vir muito conteúdo legal. Retornamos às nossas gravações com tudo. E que Deus nos abençoe nessa nova temporada, em nome de Jesus, pessoal. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Louva a Deus por estar junto com vocês aí nessa nova etapa também, tá bom? Bom demais estar aqui de novo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aguardem. Gente, graças e paz. Tchau, gente. Boa noite, até a próxima. Curte, comenta e compartilha. Em nome de Jesus.